Quero ler aqui no livro de Esther. Diz assim, no capítulo 8, no versículo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, o inimigo do judeu, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e deu a Mardoqueu. E este falou mais Esther perante o rei. E se lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que rogasse as maldades de Amã, Algagita, e o seu, aleluia, intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. E então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse-lhe: bom parecer, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto adiante do rei, e se eu lhe agradar, se eu agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem-se as cartas e o intento de Amã, filho de Amedade, e Algagita, e as quais ele escreveu para lançar, e perdi os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? E então disse o rei Assuero, a rainha Esther, ao judeu, por Mardoqueu, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcarão numa forca, por quanto quiseras pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei. Selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram-se chamados os escrivões do rei naquele mesmo tempo, e no mesmo terceiro, que é mês que se viva, aos 23 do mesmo que se escreveu, contorne-se, aleluia, a tudo quanto ordenou Mardoqueu ao judeu, como também aos satrapas, e aos governadores e aos maiorais das províncias, e que se estenderam-se, aleluia, aos manjares das províncias que se inclina, também na Índia e até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura, conforme as suas línguas. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos de correios cavalo, e que cavalgavam sobre ginetes, e que eram-se das cavalarias do rei. E nela o rei concedia aos judeus que, aleluia, havia em cada cidade que se reunissem-se e se dispusessem-se para defenderem-se as suas vidas, para destruírem-se e matarem-se, e assolaram a toda a força do povo
e província que com eles apertassem-se criança e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. E no mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 3 do 10º mês, e que é o mês de Ada. É uma cópia da carta e uma cópia da carta que uma ordenança anunciará em todas as províncias que foi enviada todos os povos para que os judeus estivessem se preparados para aquele dia para se vingarem-se dos seus inimigos. E os correios sobre ginetes das cavalarias do rei apressadamente saíram impelidos pelas palavras do rei, e foi publicado a este, ordena na fortaleza de Sunsão. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real e azul celeste e branco, e como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Sunsão exaltou-se e alegrou-se. Para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em todas as províncias, em todas as cidades, aleluia, onde chegava a palavra do rei, aleluia. E a sua ordenança havia entre os judeus e alegria e gozo, e banquete dia de folga. E muitos entre os povos da terra fizeram-se judeu, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aleluia, glória a Deus. Interpreta essa palavra, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Então, o louvado seja Deus, é tão grande o livro de Esther, maravilhosa essa palavra, porque ali Mardoqueu, louvado seja Deus, usou o anel do rei, né? Então, louvado seja Deus, e decretou a morte para os judeus. Em cada província, aleluia, glória a Deus, estava ali em cada língua, em cada cidade, e ali, louvado seja Deus, em cada povoado, estava selado que os judeus estavam condenados à morte. É que não dá para interpretar a palavra inteira, muito grande. Então, a sentença de morte para o judeu, que o judeu naquele tempo, né, ainda é até hoje, perseguido, massacrado. O judeu, o que é o judeu? O judeu é o povo de Deus. É Jerusalém, é a igreja do Senhor. Então o povo de Deus era tão perseguido, tão massacrado, humilhado, até morto. Mas então, louvado seja Deus, o decreto foi selado com o anel do rei. E quando o rei dava uma palavra que selava com o anel dele, não podia revogar. Aleluia, glória a Deus. Que Deus fez uma obra tão maravilhosa, né? Fez a Vasti, aleluia, que era a rainha do rei Assuero. Aleluia, glória a Deus, ser retirada do convívio do rei. O rei, aleluia, repudiou ela, e Deus levantou a rainha Esther, que era da cidade de Israel, como uma rainha. Então Deus usou a rainha Esther, louvado seja Deus, diz a palavra aqui, né, para poder defender um grande país. Então aquele povo estava decretado, aleluia, a sentença de morte sem eles fazer nada. Veja só como é a perseguição do lado dos cristãos. Então todo aquele cristão, velho, criança, novos, moços, moças e rapazes, estava decretada a sentença de morte, já estava ali, louvado seja Deus, selada com o anel do rei, que Amã tinha feito isso. Amã odiava Mardoqueu, porque Amã perseguia tanto o povo de Deus que queria que Mardoqueu dobrasse os joelhos quando ele passava. Porque, louvado seja, depois do rei, era muito poderoso Amã. Então Amã passava, louvado seja Deus, e Mardoqueu não se humilhava para ele, não dobrava o joelho para ele, não se prostrou perante o homem. Então aí ele foi criando uma ira, uma raiva no coração de Amã. Então Amã armou uma aleluia, sentença de morte para todo o povo, aleluia, para toda a igreja. Perseguiu com a sentença de morte. Um mês de antecedência, Deus, por misericórdia, já tinha levantado a rainha, louvado seja Deus, Esther, como rainha, e ali chegou até o ouvido de Esther. Esther convocou todo o povo para orar e jejuar
para o rei, aleluia, o rei estendeu um cetro para ela, e ela não poderia entrar no palácio, aleluia, glória a Deus, sem ser convidada. É a sentença de morte entrar no aposento do rei, sem ser anunciada. Então ela disse, se eu morrer, eu morri. Então convidou todos eles para orar e jejuar por ela. E ela e as moças dela também jejuaram. Então o rei recebeu ela nos aposentos do rei, estendeu o cetro para ela. Ela contou a história todinha que o povo dela não podia ser destruído, que o Mardoqueu, ele não sabia, o rei Assuero. O Mardoqueu era tio dela, que criou ela, que os pais dela tinham morrido na guerra. Aleluia, glória a Deus. Então o tio dela criou ela como pai, como mãe, né? Então, louvado seja Deus, Deus exaltou o tio dela, Mardoqueu, e usando a rainha Estela, louvado seja Deus, jejuaram, oraram, e Deus deu um grande livramento de morte para aquele povo todinho, aquele país todo, para as crianças, para os adultos, para os velhos, coisa maravilhosa, o que o jejum faz. Mas o que aconteceu? Ele convocou um jejum, louvado seja Deus. Todo o povo jejuaram por 3 dias e por 3 noites, né? Então Deus olhou para aquele povo com olhar de misericórdia e virou, revogou a sentença de morte. E no final, louvado seja Deus, quem foi morto na própria forca que o inimigo fez para matar o povo de Deus foi Naamã e sua mulher e seus 10 filhos. Por quê? Porque todos aqueles, igreja, que eu quero dizer, Deus falando nos tempos de hoje conosco, né? Todos aqueles que armam forca, que arma cilada, emboscada para matar o povo de Deus, Deus vai sempre revogar, Deus vai sempre interceder. Jesus Cristo, ele nunca vai deixar nós só no vale, na aflição, numa sentença. Na sentença de morte, o Senhor olha para a tua igreja. Olha, irmã, mesmo se você estiver fraquinha, passando tantas lutas, tribulação na tua casa, tanta aflição, pode ter certeza que o Senhor não te deixou só. O Senhor te ama, vai passar contigo, vai revogar a sentença de morte, as perseguições, os balos, o Senhor vai revogar todos aqueles que ameaçam, aleluia, glória a Deus, que persegue o povo de Deus, todo aquele, aleluia, que deseja matar, seja lá de que morte for, o Senhor vai revogar, porque a cova que o inimigo abriu, que o perseguidor abriu, o opressor do povo de Deus, da igreja do Senhor, abriu, ele mesmo vai cair dentro dela, e a porca que aquele ou aquela armar contra o servo do Senhor, contra a serva do Senhor, ele mesmo vai cair dentro da cova, porque o Senhor vai revogar, porque assim como disse, aqui no livro de Esther, que o Senhor deu livramento para esse país todinho, porque eles jejuaram, Deus revogou. Então o que Deus quer dizer conosco, igreja, que é para nós jejuar, orar, para nós vencer as lutas e as tribulações, para o Senhor revogar nossas aflições, nossos perseguidores, Deus tirar do nosso caminho e tomar a providência e agir. Deus age com um braço forte, um braço poderoso, porque nós não podemos agir com o braço de carne, a carne não faz nada, igreja, mas se nós jejuar, fazer propósito, confiar, Deus vai revogar todas aquelas luta que nós temos, aquelas ameaças, aquelas perseguições, aquelas tribulações, aquelas enfermidades que o médico, aleluia, glória a Deus, não consegue, aleluia, ajudar, fazer, curar. E Jesus Cristo é aquele, louvado seja Deus, também o médico dos médicos. Ele é a própria medicina. Então, Jesus Cristo, louvado seja Deus, que você que está aí ouvindo essa palavra, aleluia, glória a Deus, faça que nem Esther. Esther era uma mulher de Deus que jejuava, clamava, buscava e orava. Aleluia, não olha para a tua luta, igreja. Olha para, louvado seja para Jesus. Aleluia, glória a Deus, e pede força e graça para você jejuar também, para fazer também como a rainha Esther. Deus deu a vitória para ela, para o povo dela, deu a vitória para Mardoqueu, né? E assim Deus vai revogar todas as tuas causas, todas as tuas aflições e tribulação. Deus te abençoe, a igreja. Fica na paz.